Então, galera, resolução hoje do desafio semanal, um exercício bem complicado sobre assíntotas oblíquas de uma função. Seja G uma função de domínio R+, isso aqui é importante, tal que limite quando x tende para mais infinito de 5 g de x mais 2x mais 1 sobre x é igual a 9 sobre 2. E que limite quando x tende para mais infinito de g de x menos x sobre 2 mais 3/4 é igual a 1. O gráfico da função g tem uma assíntota oblíqua. Determina sua equação reduzida. Então, aqui ele dá dois limites, o resultado de ambos, e fala que o gráfico dessa função g tem uma assíntota oblíqua. Ele está pedindo para a gente determinar a equação reduzida dessa assíntota. Então, aqui na resolução, já escrevi aqui os dois limites, e a gente vai começar por esse daqui, que é o primeiro. E o objetivo é a gente deixar isso aqui com uma vista mais bonita, mais apreciável, porque a gente olha isso aqui e não consegue chegar a nenhum resultado. O objetivo é a gente achar algo aqui que seja importante quando a gente for determinar a equação reduzida da assíntota oblíqua. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê que são somas, certo? 5g de x mais 2x mais 1, tudo sobre x. Então, quando a gente olha aqui, eu olhei pelo menos, e lembrei uma coisa. Quando a gente determina uma equação reduzida de uma assíntota oblíqua, nesse caso, a gente sabe que a assíntota oblíqua ela é y igual a mx mais b. M é o declive dessa reta e b é a ordenada na origem. O m calcula-se por limite quando x tende para mais infinito ou menos infinito de g de x sobre x, e o b se calcula por limite quando x tende para mais ou menos infinito de g de x menos mx. Então, aqui é importante também lembrar que eu só posso utilizar limite quando x tende para mais infinito. Por quê? O domínio da função, como ele diz no enunciado, é de R+. Então, não faz sentido eu calcular limite quando x tende para menos infinito. E no enunciado também ele dá que aqui é para mais infinito. Então, eu olhei aqui em cima e vi que tinha um g de x sobre x. Então, quando olhei isso, eu pensei, declive. Eu tenho que separar isso para conseguir determinar o declive da equação reduzida da assíntota. Então, aqui, o que eu vou escrever? Isso é igual a limite quando x tende para mais infinito, e agora eu vou separar isso daqui e isso daqui. Então, eu escrevo 5g de x sobre x mais limite quando x tende para mais infinito de 2x mais 1 sobre x. Lembrando que o limite de uma soma é a soma dos limites. Então, eu estou somando o primeiro limite, 5g de x sobre x, mais a soma do limite, somando com o limite de x quando tende para mais infinito de 2x mais 1 sobre x. E aqui eu ainda posso fazer outra coisa. Esse 5 aqui, ele está multiplicando pelo 5g de x sobre x, então eu posso tirar ele aqui do limite, porque limite, quando x tende para mais infinito de 5, é a própria constante. Então, não faz mal eu tirar esse 5 aqui, multiplicando pelo limite. Isso vai ser igual a g de x sobre x, mais limite quando x tende para mais infinito de 2x mais 1 sobre x. Agora sim, eu tenho isso daqui. Limite quando x tende para mais infinito de g de x sobre x. E isso é o declive, é o m. Então, eu vou escrever que isso daqui tudo é o m. Eu escrevo m, declive da equação reduzida. Portanto, eu posso escrever que isso é igual a 5m mais limite quando x tende para mais infinito de 2x mais 1 sobre x. E aí, nós temos agora que resolver esse limite aqui. Quando a gente substitui, fica 2 vezes infinito mais 1 sobre infinito, dá uma determinação infinito sobre infinito. E como eu já expliquei aqui, para a gente levantar essa determinação, a gente vai escolher o maior grau da de cima e o maior grau da de baixo, que vai ser 2x sobre x. Posso cortar esses 2x aqui, fica 5m mais limite quando x tende para mais infinito de 2. O limite de uma constante é a própria constante, portanto, fica 5m mais 2. E no enunciado, ele diz que esse limite de 5g de x mais 2x mais 1 sobre x é igual a 9 meios. Portanto, eu posso substituir tudo isso daqui pelo 5m mais 2. Então, eu escrevo que 5m mais 2 é igual a 9 meios. Portanto, 5m é igual a 9 meios. 9 meios menos 2. E aqui eu vou igualar o mesmo denominador. Fica 2 sobre 1, eu vou multiplicar por 2. Vou dividir por 2, vou multiplicar por 2. Então, fica
9 meios menos 4 meios, que fica 5m igual a 5 meios. E aí eu vou passar o 5 multiplicando pelo 2 de baixo. Fica m igual a 5 décimos. E 5 décimos é a mesma coisa que 1 meio. Então, o declive da equação reduzida da assíntota oblíqua a gente já tem, que é 1 meio. E agora, a gente tem que y é igual a 1 meio de x mais b. Então, nosso objetivo agora é encontrar o b. E ele dá outra informação, que limite quando x tende para mais infinito de g de x menos x sobre 2 mais 3/4 é igual a 1. Então, eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz para determinar o declive. Eu vou deixar esse limite com um aspecto mais bonito para a gente conseguir determinar facilmente o b, a ordenada na origem. E aí, o que eu posso fazer? Eu olho isso daqui, limite quando x tende para mais infinito de g de x menos x sobre 2 mais 3/4, e eu vejo uma coisa. A gente sabe que o b ele é determinado por limite quando x tende para mais infinito de g de x menos mx. M é o declive, a gente já tem. Então, seria g de x menos 1 meio vezes x. E 1 meio vezes x dá x sobre 2. É a mesma coisa. Então, g de x menos x meio, o limite disso daqui, essa parte daqui, é o b. Então, eu vou separar essa parte daqui com o 3/4. Então, eu escrevo o limite quando x tende para mais infinito de g de x menos x sobre 2, mais o limite quando x tende para mais infinito de 3/4. Lembrando que o limite de uma constante é a própria constante. E isso tudo aqui, que a gente determinou, ele é o b. Certo? Como eu acabei de explicar, isso é o b. Então, agora eu posso substituir isso daqui por b e isso aqui por 3/4. Então, fica b mais 3/4, certo? E esse b mais 3/4, ele fala no enunciado que isso tudo é igual a 1. Então, agora eu vou igualar b mais 3/4 com 1, igual a 1. E aí eu vou resolver essa simples equação. Fica b igual a 1 menos 3/4. E aí eu vou igualar tudo ao mesmo denominador. 1 sobre 1 eu multiplico por 4 e divido por 4. Portanto, fica 4 sobre 4 menos 3/4. Isso vai dar igual a 4 sobre 4 menos 3/4 dá 1/4. Portanto, o b é igual a 1/4. Logo, a equação reduzida da reta da oblíqua, da assíntota oblíqua, do gráfico de g é igual a y igual a mx mais b. O m é 1 meio, portanto, y é igual a 1 meio de x mais 1/4. Portanto, esse aqui é o resultado da equação reduzida da assíntota oblíqua do gráfico de 1 meio de x mais 1/4. Como eu disse, é um exercício um pouco complicado, porque a gente olha esse limite com vários números, com função no meio, a gente não consegue perceber muito bem o que é isso. Então, o que a gente tem que fazer é deixar aquilo ali mais limpo, deixar num aspecto mais bonito, para a gente conseguir determinar o que ele pede. E sempre lembrar daquelas fórmulas que a gente utiliza. Quando a gente fala em assíntota oblíqua, a equação reduzida da assíntota oblíqua, a gente pensa no quê? No m, o declive, e no b, a ordenada na origem. Lembrando que esses dois têm duas fórmulas diferentes. Então, a gente tem que associar as fórmulas que eles nos dão, as informações que eles nos dão, com as fórmulas que a gente conhece. Nesse caso, são duas fórmulas que não estão no formulário, mas você tem que saber o que é. Assíntota, para determinar o declive de uma assíntota, de uma possível assíntota ao gráfico de uma função, é limite quando x tende para mais e menos infinito, a gente tem que fazer os dois, claro, de g de x, f de x sobre x, e o b é determinado por limite quando x tende para mais infinito e menos infinito de g de x menos mx. Lembrando, se o declive, se o m der zero, quer dizer que não é uma assíntota oblíqua, é uma assíntota horizontal, paralela ao eixo AX. Então, espero que tenha ficado claro esse desafio. Espero que todos tenham entendido, porque eu vi que muitas pessoas não entenderam e não conseguiram mandar a resposta para mim. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Valeu!